Shalom, Leculan, shalom a todos. Hoje é dia 28 de setembro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 6 de Tishri do ano 5786, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, no compartilhando a Torá para os Bnei Noach, e a nossa missão é juntos compreendermos a vontade de Hashem, compreendermos as mitzvot, os mandamentos pertinentes aos gentios, pertinente às pessoas que estão nas nações, e como disse o Maimônides, todo aquele que assume as 7 leis dos filhos de Noé, ele é chamado como um tzadik entre as nações. Isto é, ele é chamado de um justo entre as nações. Então, semana após semana, nós estamos aqui compartilhando a Torá, estamos aqui divulgando o monoteísmo com fundamentação judaica e, importante, uma orientação rabínica. Isso significa que tudo que nós aprendemos, tudo que nós estudamos nas fontes judaicas, nós temos também um rabino que nos orienta e que de fato comprova se aquilo que estamos expressando, verbalizando, condiz de fato com a visão judaica. Muito bem. Essa semana que se passou, nós estudamos a Parashá de Vailer. Vailer está em Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 1. Então será com base nessa porção da Torá. Ontem eu fiquei de gravar um vídeo trazendo aí o comentário, a exposição de Devarim, capítulo 31, Deuteronômio, capítulo 31, porém, devido a outros motivos, não consegui gravar a explicação, a live ontem, porém, durante toda a semana nós estudamos esse conteúdo e a minha proposta aqui é trazer uma breve reflexão dentro da Torá, dentro do livro de Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nós estamos já no final do estudo do livro de Devarim, livro de Deuteronômio, e já estamos ansiosos para começarmos mais uma rodada de estudo, se podemos dizer assim, da Torá, onde em poucas semanas já começaremos aí a estudar o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Muito bem, Vailer. Vamos fazer a leitura então aqui do texto sagrado da Torá. Estou aqui com a Torá. Desculpa que eu estou um pouco ruim na garganta. E se eu precisar tossir aqui, como é ao vivo, não estou fazendo um recorte, eu vou tossir e vamos seguir o jogo. Muito bem. Deuteronômio, capítulo de número 31. Moshe foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Então, uma das coisas que nós aprendemos em Deuteronômio, capítulo 31, é que Moshe, ele está reunido com o povo judeu. O versículo diz: Moshe foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Quando nós estudamos os comentários, nós aprendemos que Moisés, que Moshe, ele está no último dia de vida, que também é o seu aniversário. Então ele vai deixar aqui uma palavra para todo o povo judeu antes da sua partida. Verso de número 2. Ele lhes disse: hoje eu estou com 120 anos de idade e não posso mais ir e vir. E Deus me disse: você não atravessará este Jordão. Será Hashem, seu Deus,
quem o levará através do Jordão, ele destruirá as nações diante de você, para que tome posse deles. E Yehoshua, ou Josué, em português, quem atravessará vocês, conforme Deus disse. Deus fará a eles o que ele fez aos reis Emoritas, Sihon e Og, e as suas terras, quando ele os destruiu. Então esta é a palavra que Moshe ele vai direcionar para o povo judeu. O versículo 1 ele começa falando: Moshe foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Alguns afirmam que ele foi para onde? Qual é a explicação de Deuteronômio capítulo 31, verso 1, que diz que Moshe foi? Para onde Moshe foi? Moshe foi, na opinião de alguns, para a casa de estudos de Torá. Para outros, Moshe ele foi para o acampamento. Moshe foi, do versículo 1, se você observar no versículo, é um sinal que ele, mesmo com 120 anos de idade, Moshe, ele está se movimentando. E aqui nós já aprendemos a primeira lição. Nós precisamos, independente da idade, independente do tempo, nós precisamos estar em movimento. Que movimento é este? Trazendo para o lado espiritual movimentos de se conectar com Deus, de reconhecer o Eterno em todos os caminhos de nossas vidas. Movimento em que sentido? No sentido de aprender a vontade de Hashem, no sentido de nós fazermos as nossas preces, as nossas orações diárias. Este é o movimento espiritual que nós precisamos no nosso dia a dia. Até porque, quando nós fazemos esse tipo de movimento, nós protegemos a nossa mente, nós protegemos o nosso coração, assim como está escrito no livro de Salmos: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Está escrito lá no livro de Salmos 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando nós estamos em movimento ou se movimentando espiritualmente, de fato, no conhecimento judaico, nós estamos colocando uma cerca que vai nos proteger de muito perigo. E a ideia aqui é que Moshe, ele está com 120 anos, e a Paraxá, ela fala, Vailerre, e ele foi. Isto mostra que Moshe, ele está em movimento, apesar da sua idade de 120 anos. Sempre quando nós acordamos, nós começamos um movimento com Hashem. Nós fazemos a oração, nós fazemos as preces. Ainda deitado na cama, nós falamos assim para o Eterno: Modé ani lefanecha, melech haivekayam, sheherizata bi veshimati behemilá rabá. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. O que significa a prece, a oração do Modé ani lefanecha? Assim que nós abrimos os nossos olhos, nós estamos deitados ainda na cama. O nosso primeiro contato não deve ser o celular. O nosso primeiro contato precisa ser com Hashem. O nosso primeiro contato deve ser para o Eterno. Para o Eterno em que sentido? No sentido de agradecê-lo pelo fato de você conseguir abrir os olhos mais uma vez. Isto é, Deus, o Eterno,
Ele te deu uma oportunidade, Ele te deu mais um dia de vida, Ele te deu mais um presente chamado mais um dia de vida. Então, Modé ani lefanecha melech haivekayam, agradeço a Ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. É a primeira oração, é a primeira prece que o povo judeu faz estando ainda na cama. E nós, das nações, os filhos de Noé, os filhos de Noé, também podemos fazer essa oração de agradecimento. Mas Modé ani lefanecha ensina para nós que Hashem nos deu mais um dia de vida, que Hashem nos deu a oportunidade de fazermos deste mundo a morada de Deus. Como dizia o Rebbe de Lubavitch, nós estamos aqui neste mundo para fazermos dessa terra a morada de Hashem, a morada de Deus. Nesse sentido, nós devemos aproveitar esse dia e fazermos movimento. Vayeler, e Moshe foi, ele foi, mesmo com 120 anos de idade, no último dia de vida, na data do seu aniversário, Moshe, ele está se movimentando. É isso que nós aprendemos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso de número 1. Eu trouxe aqui um comentário do Or HaHaim, um dos comentaristas da Torá, e ele explica para nós essa expressão, Vayeler Moshe, e Moshe foi, no verso 1, da seguinte maneira: a Torá quis mostrar que ele, Moshe, continua forte e proclamou tudo o que consta no livro de Deuteronômio, o livro de Devarim. Então, o Or HaHaim, ele ensina para nós que Moshe, ele está em movimento no seu último dia, na data do seu aniversário, e ele está proclamando tudo o que consta no livro de Deuteronômio para o povo judeu. Isto ensina para nós que nós devemos nos movimentarmos espiritualmente. Em que sentido? O Pirkei Avot, ele traz um estudo profundo para nós em uma das Mishnah. O mundo, fala para nós o Pirkei Avot, está sendo sustentado por três coisas. Primeiro, o estudo da Torá. O estudo da Torá, ele protege o mundo, ele transforma o mundo. O estudo da Torá afeta o nosso intelecto, ao ponto de compreendermos a vontade do Eterno, ao ponto de compreendermos a vontade de Deus para vivenciá-las no nosso dia a dia. Então, o estudo da Torá transforma a cultura, transforma a mente, transforma corações. O estudo da Torá faz de uma sociedade pecaminosa abandonar o pecado e se conectar com Kadosh Baruch Hu. Então, a Torá sustenta o mundo. Porque eu vou te falar para nós que a segunda coisa que sustenta o mundo é o serviço a Deus, é o serviço a Hashem. E como nós fazemos o serviço a Hashem? Por meio das orações, por meio das preces diárias. Então nós que seguimos aí o judaísmo, na configuração Bnei Noach, nós temos o nosso Sidur, e podemos fazer o nosso serviço na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite. Isto é, nós temos o privilégio de aproveitarmos mais esse dia de vida que Hashem nos deu e fazermos ali as orações, porque no judaísmo, prece está relacionado com o serviço. Repare bem, para você conversar com Hashem, para você fazer as orações, as preces diárias, você precisa
abrir os seus lábios, você precisa fazer um exercício. E as preces é chamado de serviço a Deus. Então, quando nós nos conectamos com Hashem, quando nós falamos com Deus, você está trabalhando, você está fazendo um serviço a Hashem. E o Sidur, que é o livro de rezas, tanto dos judeus como para os Bnei Noach, na ocasião nós temos o nosso Sidur, elaborado pelo nosso rabino Yaakov Gerenstad, e o Sidur ele leva você a se conectar com Hashem, ele leva você para os portões espirituais. Você vai agradecer a Hashem, você vai honrar a Hashem, você vai glorificar o Eterno, você vai pedir perdão a Hashem, você vai louvar a Hashem, vai reconhecer que o Eterno é um. Então, quando nós fazemos as orações diárias, as preces diárias, também nós estamos praticando aqui o Vayeler, e ele foi. Nós estamos indo também. Nós estamos fazendo os movimentos espirituais. Então eu estou pegando aqui esse versículo da Torá, que se encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 31, verso 1, onde a Torá fala para nós, Vayeler Moshe. Moshe foi, Moisés foi, e falou as seguintes palavras a todo Israel. Ele lhes disse, hoje eu estou com 120 anos de idade, eu não posso mais ir e vir. Deus me disse, você não atravessará este Jordão. Então Moisés sabe que ele não vai entrar mais em Eretz Israel. Moshe sabe que é o seu último dia de vida, e por incrível que pareça, o dia que Moshe morreu era a data do seu aniversário. Porém, ele foi ao povo judeu e ele fala as palavras a todo Israel. E de acordo com o Or HaHamim, ele comenta esse versículo dizendo que a Torá quis mostrar que ele, Moshe, continua forte e proclamou tudo o que consta no livro de Deuteronômio. Olha que interessante. Mesmo com 120 anos, mesmo no seu último dia de vida, ele vai até o povo judeu e transmite, reforça os ensinamentos da Torá. Então é daqui que nós trazemos essa ideia de nós não ficarmos como parasitas espirituais, ficarmos sem ler a Torá, ficarmos sem falar com Hashem. E eu aprendi alguns dias atrás, participando aqui de um curso para Bnei Noach, que pelo fato, olha que profundo isso daqui, ó, pelo fato de você não falar com Deus, você já está praticando idolatria. Veja bem, você acorda, você vai trabalhar e você não fala com o Eterno, você não fala com Deus, você entende que na sua percepção você resolve tudo, você consegue fazer tudo porque colocamos às vezes o eu posso, o eu consigo, no sentido pejorativo de tirar Deus da nossa vida. E olha que profundo que eu vou falar agora. Quando você achar que você resolverá tudo sem pedir ajuda de Hashem, sem pedir ajuda de Deus, você estará praticando idolatria. Porque você não lembra de Deus, você não fala com Deus. Então é importante, de acordo com o Pirkei Avot, nós estarmos em movimentos. O movimento do estudo da Torá, o movimento do serviço a Hashem por meio das orações, por meio das preces. E nós temos aqui o nosso Sidur Bnei Noach. E a terceira verdade que nós aprendemos é que nós podemos fazer movimentos praticando atos de justiça, atos de bondade. Então são alguns movimentos, pegando aqui a aplicação dessa passagem da Bíblia, dessa passagem da Torá, nós podemos trazer
essa aplicação para as nossas vidas. Vayeler Moshe. Moshe foi. Ele está se movimentando. Nós também precisamos fazer movimentos, independente da idade. Moshe, com 120 anos, estava ali fazendo movimentos. E nós também, independente do momento, da situação, da idade, precisamos também fazer os movimentos espirituais. E como eu trouxe aqui a explicação de Deuteronômio, capítulo 31, verso 1, de acordo com Or Haim, um comentarista da Torá, ele explica para nós que a Torá quer mostrar que ele, Moshe, continua forte e proclamou tudo o que consta no livro de Devarim, livro de Deuteronômio. Quais aplicações nós podemos trazer para as nossas vidas? Número 1. A Parashá Vayeler significa ele foi, ele andou. E como já disse, isso significa movimento. Quais movimentos estamos fazendo para agradar o Criador? O que estamos fazendo para agradar a Hashem? O que estamos fazendo para agradar o Eterno? Estamos obedecendo a Torá? Estamos obedecendo os mandamentos de Hashem? E como toda live, todo estudo que eu compartilho, eu faço questão de fazer uma separação. Os judeus, eles receberam 613 mandamentos da Torá. É bem verdade que hoje o judeu ele não consegue guardar os 613 porque uma parte desses mandamentos está relacionado com o Beit HaMikdash, com o templo sagrado que vai ser levantado de modo definitivo com a chegada do verdadeiro Mashiach, o descendente do rei Davi. Então o Mashiach, ele vai levantar o terceiro templo e, de fato, como disse o Maimônides, todas as mitzvot, todos os mandamentos da Torá entrarão em vigor e os mandamentos serão praticados. E é interessante que, pertinente ao templo, surgem muitas perguntas. Por que o povo judeu não faz sacrifício hoje? A resposta é bem clara. Não temos o templo em Jerusalém, mas com a chegada do templo, todos os mandamentos, na sua totalidade, serão cumpridos. Ah, mas não pode matar o animal no fundo do quintal, no mato ou qualquer outro lugar? Não pode. Porque dentro dos 613 mandamentos, tem um dos mandamentos que todo o sacrifício, toda a oferta, precisa ser feito no local que Hashem ordenou, que é o Beit HaMikdash, que é o templo. Mas vamos lá. E nós, Bnei Noach, nós que não somos judeus, o que devemos guardar para agradar a Deus? E aqui está a resposta. Se você quer fazer o movimento de agradar a Deus, porque já que estamos falando em movimentos, o movimento do estudo da Torá, o movimento da conexão com Deus por meio das preces, por meio do serviço, da manhã, da tarde e da noite, o movimento de fazer atos de bondade nesse mundo, fazendo dessa terra a morada de Hashem, se nós queremos fazer movimentos para nós, das nações, os não-judeus, nós temos 7 mitzvot, 7 mandamentos. E quando você pratica esses 7 mandamentos da Bíblia, esses 7 mandamentos da Torá, você de fato estará agradando a Deus. E você será chamado de um tzadik, um justo entre as nações, como falou Maimônides. E olha que interessante, se você reconhecer, obedecer os 7 mandamentos da Torá, você é comparado ao Kohen Gadol, você é comparado ao sumo sacerdote. Olha que profundidade, olha que interessante quando um não-judeu
um gentil das nações decide se conectar ao judaísmo na configuração Bene Noach, servindo um único Deus, com fundamentação judaica e orientação rabínica, servindo a Deus de acordo com a Torá e com os profetas. Quando você guarda os mandamentos, você é chamado de um tzadik, um justo. Muito lindo e muito interessante. E os 7 mandamentos são: primeiro, não praticar idolatria. Sirvam um único Deus, que nunca nasceu, que nunca morreu e nunca ressuscitou. Sirvam um único Deus, como está escrito na Torá, em Devarim 6.4, Deuteronômio 6.4, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Errad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então não pratique idolatria. Conecte direto com o Rei. Conecte direto com o Criador. Vai direto a Deus. Segundo mandamento para nós das nações: não blasfemar contra o nome de Deus. Então não brinque, não faça piadas com o nome de Hashem. Respeite o Criador. Número 3, não assassine. Número 4, não roube. Número 5, não pratique relações proibidas. Número 6, não maltrate os animais. E número 7, pratique atos de bondade e de justiça. Esses 7 mandamentos que eu acabei de expressar aqui, eles estão fundamentados tanto na Torá escrita como na Torá oral. Na Torá escrita, que é o Pentateuco, e o Pentateuco ele é composto por 5 livros: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, se você olhar para esses 5 livros, ali estará de forma implícita esses 7 mandamentos. Então, por exemplo, como nós sabemos que é errado matar? Porque o não matarás, ele só veio lá nos 10 mandamentos, na época de Moshe, na época de Moisés, lá em Êxodo capítulo 20. Então, lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés estava no Monte Sinai, Hashem deu a Torá para Moshe no Monte Sinai, e lá está escrito nos 10 mandamentos: não matarás. Mas da onde nós sabemos que o não matarás já estava em vigor? Se você ler ali Gênesis capítulo 4 e fazer uma leitura mais cuidadosa, você vai perceber que quando Caim ele foi matar Abel, o que o Eterno falou para Caim? O pecado jaz à porta. Então, matar, tirar a vida do próximo, assassinar, era uma das mitzvah, era um dos mandamentos que já estava em vigor na época de Caim e Abel. E como nós sabemos disso? Pela Torá oral. O que é a Torá oral? A Torá oral é toda a explicação da Torá escrita. Então, quando Moshe ele subiu no Monte Sinai, e isso está registrado lá em Êxodo capítulo 24, verso 12, onde o Eterno falou para Moshe: sobe a mim e dar-te-ei as tábuas da pedra, a lei e os ensinamentos. Então, os sábios da Torá nos explicam que a palavra mitzvot, ali em Êxodo capítulo 24, verso 12, é uma referência da Torá oral, que é a explicação de toda a Torá escrita. Então, quando nós pegamos a Torá oral e estudamos com a Torá escrita, nós vamos aprender que a Torá oral está recheada de explicações do Pentateuco. E uma das coisas que nós aprendemos é que as 7 leis para os não-judeus, para os Benei Noach, Benei, filho, Noah, Noé, filhos de Noé,
essas 7 leis que estão contidas na Torá e que nós seguimos hoje por orientação rabínica, entendendo que se nós a praticarmos pela fonte judaica, pela explicação de muitos sábios, o não-judeu, ele estará agradando a Deus. Então nós aprendemos que 6 leis foram dadas para Adão e Rava, para Adão e Eva, e a 7ª lei para nós das nações está lá em Gênesis 9:4, que é não maltratar dos animais, não comer carne do animal, estando ele ainda vivo. Então é por meio desses 7 mandamentos que nós agradamos ao Criador, agradamos a Deus. Então, quando falamos de movimentos de estudar a Torá, é bom, excelente, nós das nações podemos estudar a Torá escrita, não tem nenhum problema. Nós das nações podemos falar com Deus, sem sombra de dúvida, podemos nos conectar com Deus. Então veja bem, olha esses movimentos: estudo da Torá, preces diária, conexão com a Hashem por meio do serviço. Terceiro, atos de bondade ao próximo. Isso aí são movimentos que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Outro movimento, guardar os 7 mandamentos da Torá que eu já expressei aqui. Se nós guardarmos os 7 mandamentos, nós estaremos agradando a Deus. Muitas pessoas me perguntam, mas por que você fala tanto Torá? Na verdade, quando eu falo Torá, estou falando da Bíblia. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Então tudo que nós estamos falando está contido na Bíblia, na palavra de Deus, na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eu repito. Então, quando nós guardamos esses 7 mandamentos, nós estamos de fato fazendo movimentos, agradecendo a Deus por esse dia de vida e aproveitando mais um presente de Deus que se chama mais um dia de vida, fazendo a sua vontade. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 3, ele dá essa ideia para nós de fazermos movimentos espirituais, no sentido de conhecer a Deus. Ele escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Então veja bem, conheçamos e prossigamos. O que significa isso? Será que Oséias 6,3 tem relação com o nosso tema? Sim, porque conhecer e prosseguir é estar em movimento. Vayeler Moshe. Moshe foi. Nesse sentido, nós precisamos pegar a lição da Paraxá. Tem muitas lições aqui nessa Paraxá, mas uma das lições que eu quero trazer é que, de fato, nós precisamos fazer esses movimentos espirituais. Estudo da Torá, serviço a Hashem por meio das preces diárias, atos de bondade ao próximo, isto é, praticarmos tzedakah, que está inserido dentro das 7 leis que nós seguimos, fazermos a techuvá diária, guardarmos os 7 mandamentos da Torá. Isto sim, são movimentos que agradarão ao Eterno. Muito bem. O Rabino Isaac Ginsburg, ele ensina no livro Cabalá para as Nações, que se um Ben Noach, ele quer agradar a Deus, ele deve olhar para o texto de Gênesis, capítulo 6, verso de número 9. Vamos ler esse texto aqui que o Rabino Isaac Ginsburg cita. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Olha o que ele está falando. Se um Ben Noach
um filho de Noé, ele quer agradar a Deus, de acordo com o rabino Isaac Ginsburg, um Ben Noah deve olhar para Gênesis 6:9. Estou aqui com a Torá em mãos. Vamos fazer a leitura desse passuk, desse versículo? Está escrito em Bereshit, Gênesis 6:9. Estes são os descendentes de Noah. Noah era um homem íntegro, e ele era perfeitamente íntegro em relação à sua geração. Noah caminhava somente com o apoio de Deus. Olha que interessante. Muito bem. O que Gênesis capítulo 6, verso 9 ensina para nós? Que Noé, ele era um tzadik. E nós aprendemos pela Torá, se você ler aí o livro de Gênesis capítulo 6, se você ler o Bereshit capítulo 6, nós temos expressões na Torá que toda a terra estava corrompida. Todos faziam o que era mal aos olhos do Eterno. Consequentemente, nós aprendemos pela Torá, veio o dilúvio sobre toda a terra. Porque os movimentos das pessoas não eram os movimentos de agradar a Deus. Eram movimentos pecaminosos. E é importante nós falarmos aqui que aquela geração de Noah, aquela geração de Noé, eles tinham o conhecimento da Torá. Eles tinham o conhecimento das 6 leis que estavam em vigor naquela época, que Deus passou para Adão e para Eva, e posteriormente esses mandamentos foram replicados nas gerações. Mas a terra toda estava corrompida. Mas lá estava um homem chamado Noah, chamado Noé. Porventura hoje, nós não estamos vivendo uma época onde o certo é errado, o errado é certo, valores mudados, princípios totalmente mudados hoje. Mas é importante nós falarmos que os nossos princípios, os nossos valores, eles estão pautados, fundamentados na Torá, e não interessa se A ou B não gosta, nós vamos fazer a vontade de Hashem, a vontade de Deus que foi transmitida lá no Monte Sinai para Moshe. Este é o nosso propósito nesse mundo. E nós, das nações, temos esse privilégio de expressarmos a vontade de Hashem. E o Isaac Ginsburg, ele explica para nós o seguinte, referente ao texto de Gênesis 9:6. Todo não-judeu que deseja andar no caminho de Deus, olha o que ele está falando, todo não-judeu que deseja andar no caminho divino, deve procurar imitar Noé, que através do seu compromisso em seguir a palavra de Deus, salvou a raça humana da extinção durante o dilúvio. Então, Noé é um bom exemplo para nós, Bnei Noah das nações. Isso está escrito no livro Cabalá e Meditação para as Nações, esse livro aqui, do rabino Isaac Ginsburg. E essa leitura, essa argumentação está na página de número 16. Então, se você não leu, você que é um Ben Noah, um livraço, um livro profundo que vai ensinar a espiritualidade profunda com fundamentação judaica. E você vai servir a Deus com muita profundidade. Muito bem. Nesse sentido, queridos, nós estamos aqui para um propósito. E esse propósito é fazermos os movimentos que agradam a Deus. Eu não sei se você já parou para pensar qual a diferença do ser humano para os demais animais. Nós temos um texto lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, onde a Torá fala para nós: e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança.
Nós aprendemos que Hashem, ele cria o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. Então surge uma pergunta: qual a diferença do ser humano para os animais? E uma das explicações que nós temos no livro Portões do Justo, uma das explicações que nós temos é que o ser humano, ele é diferente dos animais no sentido que o ser humano tem a capacidade de compreender coisas conceituais. Isto é, o ser humano, ele consegue saber o que é certo e o que é errado. O ser humano consegue ler. O ser humano consegue compreender uma verdade. Nesse sentido, nós recebemos um presente, um privilégio de Deus de conhecer o que é certo e o errado. Isto é, nós temos o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas. Nesse sentido, já que eu recebi esse presente de Hashem, capacidade para pensar, capacidade para compreender coisas conceituais, por exemplo, estudar e entender um assunto. Se nós usarmos esse presentaço do eterno, intelecto, compreensão conceitual, e aplicarmos isso para o bem, para o estudo da Torá, no sentido de compreendermos a vontade de Deus, no sentido de compreendermos a vontade de Hashem para as nossas vidas e praticá-las no dia a dia, você estará fazendo um movimento que você vai acabar com a escuridão na face da terra. Então, olha que interessante, hein? Nós somos diferentes dos animais, somos a imagem e semelhança de Deus, no sentido de termos a capacidade de compreendermos coisas conceituais, como, por exemplo, por meio do estudo. E quando nós usamos esse recurso, esse privilégio, esse presente de Hashem, e aplicamos na nossa vida, no dia a dia, no estudo da Torá, para compreendermos a Deus, nós vamos compreender Deus, nós vamos compreender a vontade dele para as nossas vidas e vamos levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa faculdade, para o nosso trabalho secular, para a nossa família, mudando os nossos comportamentos, agregando valores espirituais na vida das pessoas por meio de bons comportamentos. Olha, uma coisa eu tenho certeza: se na época de Noé o mundo estava corrompido, porque ninguém queria saber de Torá, porque ninguém queria saber dos mandamentos, uma coisa eu tenho certeza: imagine um país, imagine um mundo onde, de um lado, nós temos um povo que guardará os 613 mandamentos, o povo judeu. Imagine no seu país agora, todos guardando os 7 mandamentos. Imagine todos no seu país servindo um único Deus. Imagine todos no seu país respeitando Deus. Imagine todos no seu país não roubando nada de ninguém. Imagine no seu país ninguém matando e fazendo mal ao próximo. Imagine no seu país as famílias se respeitando, os maridos respeitando as esposas e as esposas respeitando os maridos, não praticando relações proibidas. Imagine no seu país todo mundo ajudando o próximo, fazendo de tzedaká atos de bondade de acordo com as suas condições. Imagine no seu país todo mundo não maltratando os animais. Ora, sem sombra de dúvida, Hashem, o Eterno, iria olhar para esse mundo e com certeza o Eterno não iria mandar um outro dilúvio, de maneira nenhuma. O Eterno iria se agradar por esses movimentos, por esses comportamentos que exaltam ao Criador, porque esta é a vontade dele para nós.
E nós temos a esperança que esse futuro ele estará próximo. Nós temos a esperança que o Mashiach ele já está às portas. E quando o Mashiach ele vir, se cumprirá muitas profecias. Uma das profecias está lá em Sofonias, capítulo 3, verso 9. Assim diz o Senhor: naqueles dias eu darei lábios puros para todos os povos. Olha que maravilhoso. Hashem, o Eterno, dará lábios puros para todos os povos. Brasil, Argentina, Alemanha, França, Itália, Oriente Médio, os países do Oriente Médio. Hashem dará lábios puros. Mas o texto de Sofonias 3,9 fala que todos servirão a Deus com o mesmo entendimento. Esse é o mundo do Mashiach, quando ele vier. Os movimentos, já que estamos falando aqui, Vayeler Moshe, e Moshe foi, Moshe estava se movimentando. E nós estamos pegando essa ideia do movimento. Na época do Mashiach, vai ter um movimento tão forte, um movimento tão espiritual, que a Shekhinah de Hashem será uma realidade, onde as pessoas não terão o desejo de fazer o mal. Pelo contrário, as pessoas desejarão praticar atos de bondade. Na época do Mashiach, de acordo com o profeta Ezequiel, o terceiro templo vai ser levantado e para sempre. E nós vamos ver Isaías capítulo 2 se cumprindo, onde está escrito: e muitos povos afluirão para Jerusalém, porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Hashem. Isto é, toda a terra estará repleta da sua glória. Fala para nós o profeta Isaías: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Então, o Mashiach, ele fará esse movimento lá na era messiânica. E nós, como aprendemos aqui na nossa porção, Moshe foi e falou as seguintes palavras a todo Israel. Deuteronômio, capítulo 31, verso 1. Moshe foi. A expressão foi, Vayeler, ela ensina para nós um princípio. Moshe, apesar dos 120 anos de idade, ele fez movimentos. Aplicação para nós, fazermos movimentos espirituais. Comece o seu dia fazendo o Modé Ani Lefanecha, que é aquela prece de agradecimento, ainda deitado na cama. Comece o seu dia fazendo esse movimento. Faça ali o serviço a Hashem por meio do Sidur. Se você é um Ben Noach, nós temos um Sidur para fazermos as orações, as preces. Faça esse movimento. Separe um tempo na sua agenda para você fazer o estudo da Torá, da Parashá da semana. Isso vai agregar uma conexão forte com Hashem, no sentido de você entender melhor a vontade dele para as suas vidas. Então nós devemos fazer esses movimentos. E é essa ideia que eu quero trazer aqui. Fazermos movimentos espirituais com fundamentação judaica, com base na Torá, com orientação rabínica. Então que nós possamos sim, de fato, agradarmos a Deus com os movimentos espirituais. A todos, Aparecido Ribeiro, Shalom, Shalom. Um abraço, meu querido. Luciana Rodrigues, Shalom, Shalom. Que o Eterno nos dê uma semana abençoada, praticando muitos mandamentos, muitas mitzvot. A todos aí, um Shavua Tov, e vamos continuar nessa caminhada monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica. A todos, Shalom, Shalom.